Hello people, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo bem especial, porque dia 1º de agosto a gente comemorou um ano de Londres e a gente veio compartilhar aqui com vocês um pouco da nossa trajetória até aqui. Okay, let's go. Bom, como algumas pessoas me conhecem, sabe que sempre foi meu sonho, né, meu desejo morar fora do Brasil, poder conhecer outras culturas, né, aprender outras línguas e tal. E devido ao meu trabalho, né, eu sou programador, eu trabalho com desenvolvimento de sistemas, me possibilita a poder morar, a trabalhar, né, para outros lugares, para outros países, né, e morando no Brasil, né. E em 2020 eu entrei para essa empresa que eu tô hoje, trabalhando remoto, né, morando no Brasil e podendo trabalhar para essa empresa daqui, né. Então, em 2021 eu vim para Londres pela primeira vez para conhecer a empresa, passei aqui uma semana e aí pude conhecer, né, tudo, né, a cidade, conhecer algumas coisas e aí o sonho cada vez vai ficando mais forte, né. Mas até então não tinha nenhum plano, né, pra gente vir. Várias coisas aconteceram no mundo desde 2020 para cá. A gente conversando com a minha empresa, né, devido a alguns fatores, eles fizeram essa pergunta, né? Ah, por que de repente vocês não vêm morar aqui? Né? Tentar pelo menos e tal. É uma coisa que pra mim sempre foi um sonho, né, como eu falei. Então agora tinha que conhecer a Camila, né? Tinha que ver o que ela achava. Então em 2000 e a gente conversou sobre isso, a gente ponderou, a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. Mas em 2022 a gente tomou a decisão, né, de mudar. A gente vai falar mais sobre isso. E a gente veio para cá em família, nossa primeira viagem em família. A gente veio para Londres, ficou aqui 10 dias, 10, 15 dias. E já com essa mentalidade de mudar. E diferente do Pablo, pra mim não era meu sonho e era algo pra mim muito distante, né? Eu até imaginava que isso poderia acontecer por conta do trabalho dele, mas que não fosse algo tão perto, né? Então, quando ele veio falar pra mim, né, o que a empresa tinha falado, a gente conversou e a gente decidiu que a gente iria primeiro orar, né, pra ver o que Deus queria da gente no momento, porque assim, a nossa vida no Brasil tava muito boa, né, em todas as áreas. E principalmente, assim, a gente tava servindo muito na igreja, né? A gente fazia 2 anos que a gente tinha entrado numa igreja e ali a gente se achou, assim, então a gente tava servindo muito, que é algo tanto que eu gosto quanto o Pablo também, de a gente estar envolvido com as coisas, então a gente tava muito envolvido com a igreja, fazendo bastante coisa. E essa era a minha preocupação, sabe? Porque a gente tava se sentindo útil pro reino de Deus. E esse era o meu receio, sabe? Será que aqui, né, era a vontade de Deus realmente para as nossas vidas, né? De a gente estar aqui. E esse era o meu medo, de não estar fazendo a vontade de Deus. E a gente começou a orar nisso, né? E teve um dia, numa oração que eu tava fazendo, que Deus me fez lembrar de algo que o vô dele falou pra gente. E aquilo ali foi o que me fez decidir de vir. E foi onde eu conversei com o Pablo e eu falei, não, a gente vai. E aí, a partir dali, a gente praticamente teve um ano, né? Até a gente realmente chegar aqui. E nos primeiros meses ali, a gente não contou pra ninguém, além da empresa. A gente começou a assistir vídeos, a procurar saber tudo o que tinha pra saber de Londres, né?
de morar fora, Custo de vida, né? custo tudo de mais. vida, enfim, tudo. A gente começou a pesquisar e começou a sonhar, né? E eu tava assim muito feliz, muito alegre com isso, né? A gente tinha deixado pra contar assim meio que faltando alguns meses ali pra nossa família, que a gente sabia que ia ser a parte mais difícil, né? Tanto pra eles quanto pra gente também de estar longe, né? Ainda mais agora com a Rebeca e eles não poder acompanhar de perto, né? O crescimento dela. E assim, é algo que eu quero compartilhar com vocês, algo que Deus falou, né, com a gente. Deus sabe como tratar cada um de nós, né? E Deus sabia que pra mim iria ser muito mais difícil. Então, ali faltando alguns meses, né, pra gente vir, a gente foi numa oração na nossa igreja, lá no Brasil. E aí, naquele dia, parece que caiu a ficha, assim, pra mim, né? Que realmente a gente tava quase indo embora, que a gente não ia mais estar ali, né? Que a gente não ia estar mais envolvido com as coisas e... enfim. E eu comecei, assim, a chorar, né? A orar, assim, pra Deus, pedindo força, que Ele me ajudasse, né? Que se essa realmente era a vontade dEle, que Ele me desse força pra suportar, né? O processo todo. E aí teve um momento ali de reflexão da palavra. E durante aquela semana eu tava fazendo um devocional. E naquele dia eu não tinha conseguido ler. E Deus falou pra mim, abre e lê. E eu abri o devocional assim que eu depois de eu orar, de eu realmente abrir ali o meu coração pra Deus, né? E assim foi demais, porque era exatamente assim o que eu tinha orado pra Deus. E a passagem que era do devocional era em Apocalipse, que fala assim, a porta que ele abre, ninguém fecha, a porta que ele fecha, ninguém abre. E eu tenho pra ti uma porta que ninguém pode fechar, e a força que tu tem não é tua, é eu que te dou. E ali eu terminei de ler todo o devocional e eu entendi que era Deus me respondendo, né? Exatamente aquilo que eu tinha pedido pra Ele. E nisso, assim, eu fui orar novamente, agradecer a Deus. E nisso eu senti uma paz que não tem como explicar, porque eu tava naquele dia, assim, com meu coração, assim, totalmente perturbado, né? Muitas emoções, muitos sentimentos. E eu senti aquela paz que realmente vem dele, sabe? E nisso, Deus me deu uma visão. A gente tava num lugar que era todo de vidro, que claramente era aqui em Londres, como a gente já tava ali no processo de procurar a casa e tal. Algumas casas aqui tem essa parte de vidro atrás. E a gente tava nesse lugar, eu tava sentada, tinha várias pessoas assim ao redor. O Pablo tava na minha frente tocando violão. E essas pessoas estavam muito felizes adorando a Deus. Pessoas que eu nunca vi na vida. E aí Deus falou assim pra mim que Ele estava fazendo muitas coisas lá, mas que Ele também queria fazer aqui e Ele ia fazer através das nossas vidas. E depois desse dia, assim, meu Deus, a paz, né, que eu senti, compartilhei isso com o Pablo também. Eu falei assim, ó, o dia que isso acontecer, eu claramente vou saber, porque foi muito real. E a partir daquele dia, Deus me confirmou de várias maneiras, né, que era pra gente estar aqui. Aí então começou a nossa busca, né? Como a gente tinha vindo em 2022, a gente já tinha ido em alguns bairros e tal, já tinha visto uns vídeos, só que a gente não tinha muita noção, né? Não tinha muita noção onde que realmente era bom, onde que era seguro, onde que tinha escola boa. E o que mais importava pra gente era achar um lugar onde tivesse uma igreja boa, uma igreja saudável, né? Como a Camila falou, a gente queria estar envolvido, a gente entende que é um dos propósitos, né? Então a gente começou a buscar um lugar, né? Primeiro buscar uma igreja, depois achar uma escola, enfim. Então a gente tava ali naquela busca e um dia na igreja, lá ainda, né, no Brasil, a gente, coincidentemente, né, se quiser falar assim, a gente não acredita nisso, mas enfim. Cristocidência. A Cristocidência. A gente, no final do culto, assim,
A Camila viu um casal que tava buscando um Uber, né? Eles pareciam meio perdidos assim na igreja, eles estavam buscando um Uber, a Camila foi, falou com eles. Aí Camila, não, a gente dá uma carona pra vocês, né? Vamos lá, a gente se ajuda. Beleza, a gente conversando com eles, aí conversei com o rapaz, ele falou, eu moro em Londres muitos anos, assim, 20 e poucos anos. E aí a gente se olhou, tipo, como assim, né? A gente tá se mudando pra Londres. E era um casal que a gente nunca tinha visto, né? Eles eram visitantes na igreja. E a gente começou e tal, a conversar, marcamos uma janta. Ele, não, vou dar as dicas pra vocês. Ele literalmente, assim, abriu o mapa de Londres, mostrou pra nós, aqui é legal, aqui não é, aqui tal, não sei o que. Beleza, seguindo as dicas deles, a gente começou a buscar numa região. A gente já tinha achado uma igreja muito interessante, que era uma igreja reformada, igreja, né, na qual a gente já estava acostumado ali no Brasil já. E aí começou a busca ali, né? Como a gente estava do Brasil, para alugar casa aqui é extremamente difícil, assim, é um trabalho bem difícil. Aqui já é difícil. Estando aqui já é bem complicado. Tu estando a 11 mil quilômetros de distância, mas graças a Deus a minha empresa, assim, eles foram assim demais com a gente, eles nos ajudaram demais. Eles disponibilizaram o tempo livre deles para ir, né, nas casas, olhar, ligar pra gente, mostrar. Eu sei que foi uma saga. Ir nas imobiliárias. Foi uma saga, assim, porque aqui, às vezes tu acha uma casa de manhã, de tarde tá alugada. E assim, tinha dias que a gente manda 10 casas pra ela, assim, pra ela olhar. E não fechava. Às vezes não tinha nenhuma nem disponível, né? Já tava todas alugadas. Aí, é importante falar, né, sobre a igreja. A gente tava naquela busca de qual que igreja que é boa, qual que não é. Eu entrei em contato com algumas, porque também teria a barreira da língua no começo, né? Porque seria bom se tivesse uma igreja de brasileiros, mas também a gente queria uma igreja que também a gente pudesse ver a experiência daqui, né? Então eu entrei em contato com algumas igrejas, enfim, e num devocional que a gente estava fazendo junto, nós tínhamos um pequeno grupo na nossa casa de casais, e nós estávamos fazendo um devocional que foi escrito pelo Tim Keller e mais um pastor, que ele era o pastor chamado Richard Coekin. E aí a gente já tinha decidido a região que a gente ia morar, né? A gente já tinha compartilhado isso no nosso pequeno grupo. E aí o nosso amigo Gabriel, né? O Gabriel e a Sara são inscritos do canal, nossos amigos do coração. O Gabriel falou pra mim, tu viu esse cara, esse pastor Richard Coekin? Ele tem uma igreja que é próximo ali onde tu vai morar, onde tu tá pensando em morar e tal, de repente vale a pena conhecer. Aí fui atrás, comecei a ver quem era esse pastor, e ele tinha uma igreja que eles plantaram nessa região que a gente viu pra morar. A gente falou, nossa, legal, vamos. Aí eu comecei a acompanhar os vídeos, enfim. A parte da igreja a gente tá resolvido, agora vamos achar a casa. A gente até achou uma casa que era na rua da igreja, né? Era na rua da igreja, tinha escola perto, tudo, não rolou, não deu certo. E a gente começou naquela saga e tal. Até que um dia a gente falou, a gente precisa achar uma casa, porque a gente precisa se mudar. Então a gente achou uma casa num bairro... Era um apartamento. Um apartamento. Não era o que a gente queria uma casa com jardim e tudo mais. Mas, de repente, né, não era o que era pra ser agora, né? Enfim, a gente continuou nossa busca. Aí até a colega dele que tava vendo as casas pra gente, ela falou assim, olha, eu acho bom vocês fechar essa aqui, né? Porque o tempo já tá muito curto e não sei se vocês vão conseguir alguma coisa assim até vocês virem. Eles cogitaram a possibilidade até de repente um hotel? Um hotel pra gente algo ficar. Assim pra ficar até a gente conseguir achar, né? Mas aí a gente falou assim, pode ser, mas não era aquilo que realmente a gente queria, né? E aí naquele dia eu tava indo levar a Rebeca pra escola e me deu um start assim de ir lá e atualizar a página, né? Que a gente tava ali naquela saga, então assim, a gente ficava toda hora olhando se tinha adicionado alguma coisa nova. E aí eu atualizei, ali apareceu uma casa nova. Não era exatamente no bairro onde a gente estava procurando, né? Era um pouco mais longe do bairro. Mas eu cliquei para ver. E aí eu fui passando as fotos ali
E aí, quando eu cheguei na foto de trás da casa, eu corri pro Pablo e eu falei, Pablo, é essa aqui. Porque é exatamente esse lugar que Deus me mostrou na minha visão. E eu falei assim, essa aqui vai dar, essa aqui eu tenho certeza. Porque é Deus. E aí o Pablo falou assim, posso até tentar ver, porque assim, a casa vai muito rápido, porque a procura é muito alta, né? E também era mais caro, tava acima do nosso orçamento, né, pra pagar. E aí eu sei que ele entrou em contato com a colega dele, ela marcou, ela veio aqui conhecer e, enfim, deu certo, né? Foi coisa assim, ela veio de manhã, ela ligou pra gente do Brasil, a gente tava acompanhando por videochamada, ela falou, olha, a casa é maravilhosa, se eu fosse você, já fazer a proposta agora, e como o agente imobiliário tá junto com ela, a gente já falou, não, pode fazer a proposta pra eles. Eu sei que foi assim, a gente mandou os documentos num dia, no outro tava alugado, assim, é um negócio que foi de Deus, foi muito rápido, né, e mais uma vez a empresa nos ajudou demais, porque aí eles ficaram de garantidor, né, de fiador da nossa casa aqui, eles nos ajudaram, porque aqui tu tem que pagar um mês de aluguel antes de tu entrar na casa, e eles nos ajudaram com isso também. Enfim, eu sei que a gente estava descansado quanto a isso, estava resolvido, e o melhor de tudo é que a igreja que a gente estava olhando fica a 20 minutos daqui, né, de ônibus. E não era a igreja plantada, né? Era a igreja mesmo, mesmo. desse pastor que a gente fez o devocional. Que aí a gente chegou aqui, se eu não me engano, foi numa terça-feira, do dia 1º de agosto, eu acho que foi uma terça. No domingo a gente já foi na igreja, na mesma semana. E aí, desde então, a gente tem ido na igreja, já tem participado. E algo legal, né, que a gente viu quando a gente estava no Brasil, em questão da igreja, além ali de ser exatamente o que a gente estava procurando, né, uma igreja saudável, com os princípios que a gente acredita, né, eles têm aula de inglês gratuito, sabe? E assim, pra mim, eu falei, não, eu preciso disso, porque eu vim, assim, o básico do básico ali, tipo, nem pode dizer que é o básico que eu sabia, né? Porque nem o básico... algumas palavras. Algumas palavras só. Mas, então, eu iria precisar disso. E nesse 1 ano aí foi uma das coisas que me ajudou bastante. Até eu perder o medo, né, de falar com as pessoas enfim, foi, assim, algo de Deus mesmo. Bom, então, agora em agosto, né, dia 1º de agosto fez 1 ano, né, um ano de Londres, 1 ano da nossa mudança. Muita coisa aconteceu nesse 1 ano também, né, várias experiências. A gente conseguiu, né, visitar outros países, fazer viagens em família, ter experiências maravilhosas, né, conhecer muitas pessoas que Deus colocou na nossa vida, que era uma das nossas orações, né. Então a gente, né, conheceu bastante pessoas, né, pessoas que nos ajudaram bastante, pessoas também que a gente conseguiu ajudar de alguma forma. Ali na igreja, durante esse ano todo, né, a gente já participou de bastante coisa, já consegui começar a servir no Ministério do Café Internacional que eles têm, que é muito bacana. Uma vez por semana eles reúnem pessoas de outras fés até, a grande maioria das pessoas não são cristãs, para aprender inglês, praticar inglês e também fazer uma refeição junto, falar um pouquinho da palavra. Até já tive a oportunidade de falar uma vez numa das reuniões, foi bem legal. A Camila participa de um pequeno grupo também só de mulheres. A igreja tem muitas áreas para servir, tem um ministério de criança enorme, nossa, é um dos maiores do Reino Unido, se não o maior. A igreja é muito conectada com as pessoas, assim, então era algo que a gente orou bastante para ter uma igreja na qual a gente pudesse servir. E eu creio que agora nesse próximo ano também a gente vai estar muito mais engajado, né? Foi um ano de descoberta, assim, muitas coisas novas, a gente aprendeu muitas coisas, né? A Camila melhorou bastante o inglês dela, já perdeu bastante o medo, já conseguiu conversar, de ir para lugares onde que ela tinha que falar só inglês e ela conseguia se virar, né? A Rebeca, graças a Deus, aprendeu inglês muito rápido, está aprendendo, né? A escola também muito boa, a escola da Rebeca foi maravilhosa, assim, eles sempre nos trataram super bem, né?
geralmente é a Camila que leva a Rebeca para a escola e Elas sempre foram muito pacientes, É, assim, muito né? Elas pacientes. sabiam que eu não falava inglês, assim, era limitado, né? Meu inglês era limitado, então, assim, elas, quando tinham que falar alguma coisa, elas tinham paciência, falavam mais devagar, e se fosse alguma coisa, assim, que realmente precisasse, mandavam um e-mail ou coisa assim, né? Mas, assim, tem sido uma experiência, assim, muito boa, assim, no começo, pra mim, principalmente, foi muito desafiador essa questão do inglês, né? Porque, beleza, sabe um pouquinho, mas assim, quando chega aqui e tu vê assim que realmente tu tem que falar, porque assim, eu não consigo entender essas pessoas que vêm e ficam tantos anos e não falam nada, sabe? Porque assim, é bem difícil mesmo de conseguir se virar, sabe? Ainda mais a até gente. fica uma dica, né? Tipo, tem vontade de morar fora, cara, gasta Ou um até tempo. não tem, porque no meu caso eu não tinha. Mas assim, se tem, né? Ou assim, nunca é demais aprender, né? É. E o inglês, cara, faz toda a diferença. Óbvio, né? Em primeiro lugar, se a gente tá aqui hoje é por causa de Deus. Não tem nem nada, assim, não tem nada a ver comigo, com a minha habilidade. E a minha habilidade de qualquer coisa vem de Deus. Mas se eu não tivesse aprendido inglês, se eu não tivesse me dado ao trabalho de fazer isso não seria possível hoje. Porque, assim, a gente conhece pessoas que moram aqui, né, de vários países que não falam a língua. E, assim, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Assim, é outra experiência quando tu fala a língua, quando tu entende um pouquinho da cultura. Então, assim, é importante. Não é nem importante, é essencial. Eu, assim, muitas e muitas vezes, assim, o medo vem ainda, né? Porque eu já me arrisco um pouco mais, né? Comecei a perder um pouco o medo de falar. Só que, óbvio, eu não sei muita coisa ainda, né? Então, assim, consigo me virar. Eu saio sozinha, faço as coisas sozinha, né? E quando preciso, eu dou um jeito, boto no tradutor, enfim, faço acontecer, né? Mas assim, é bem difícil. Pra mim foi muito, muito, muito desafiador. Teve vezes assim de eu ficar muito mal. E assim, o que me ajudou nesse tempo foi eu lembrar o porquê que a gente estava aqui, né? Que realmente Ele é a minha força, sabe? Nesse tempo, assim. E a gente sabe que a gente não tá aqui, né? Pra ter uma vida melhor, pra viajar. Isso faz né? parte, né? Não é só isso. Não é só isso. A gente sabe algo que tem muito maior que isso. um propósito muito maior. E eu tenho aprendido, tenho enfrentado os meus medos, né? Como o Pablo falou, eu tô num pequeno grupo. A gente tava no começo num pequeno grupo que tava nós dois, né? Então, assim, eu sempre me confiava no Pablo, né? E tinha um casal brasileiro também, né? Que daí também ajudava um pouco. E aí agora eu tô num grupo de mulheres, que tem mulheres de todo mundo ali no meu grupo, só que só eu falo português, né? Só eu sou brasileira. E assim, o começo eu falei assim, não, eu não vou, mas assim, eu preciso enfrentar meu medo, preciso ir, e assim, tem vezes que eu não entendo nada. Tem vezes que eu fico assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas assim, tem vezes que eu consigo entender muitas coisas, eu escutando muito mais, então assim, eu entendo muito mais. E aí ali eu consigo falar um pouco também. E assim, vai indo, né? As coisas vão acontecendo. E agora também a Rebeca vai entrar em setembro pra reception aqui, que ela estuda o dia todo, né, das 8h30 até as 3h30 da tarde. Então, assim, eu vou ter mais tempo para me dedicar aos estudos e também para poder trabalhar mais, né? Eu aqui tô atendendo, tô fazendo unha, né? Tô trabalhando com o que eu já fazia no Brasil. Só que eu só tenho atendido brasileira, né, por enquanto. E o meu tempo é muito limitado. Então, agora em setembro eu já vou conseguir ter um tempo maior aí, né, pra tá fazendo essas coisas, que também pra mim vai ser bom, né, porque eu fico muito tempo em casa, muito tempo sozinha, então acredito que esse tempo vai ser bom. Então assim, né,
para resumir, assim, esse um ano, muitos desafios, né? Muitas coisas boas. Eu acredito que eu acho que a maior desvantagem de tudo isso é a gente estar muito longe da nossa família, né? Eu, principalmente, a minha família é muito grande, né? A nossa família está sempre reunida, eles estão sempre fazendo festa, churrasco, e assim, são coisas que eu não tô participando, né? Isso é bem difícil, assim. E não é que nem quando a gente casou e foi morar em Criciúma aqui. Não, fim de semana a gente vai aí, né? Infelizmente a gente não pode fazer isso, né? Mas, assim... E eles também tá longe, né, da Rebeca, que nem nossos pais, né? E que nem minha irmã teve bebê, eu conheci ele pequenininho, né? E ele fez 1 ano agora. A tua irmã também, o Germano também, né? Então a gente não... A gente perder esses momentos, né? É muito difícil mesmo. Mas... é um preço a pagar, é um preço, né? É um a gente preço a sabia, pagar. né? Quando a gente veio, lá no Brasil, quando a gente fala, a gente conversava sobre isso, a gente, tipo, a gente precisa entender isso, mas quando a gente chega aqui, que, tipo, a saudade bate, é difícil. Mas, já vou chorar. Mas tem sido um tempo muito bom mesmo. A gente espera poder ir no Brasil. Nesse ano a gente não conseguiu ir no Brasil ainda, né? Então a gente tá 1 ano aí longe da família, a gente espera logo poder ir, né? Ou talvez, quem sabe, né, nossos pais venham nos visitar aí. É porque assim, ó, em comparação, né? Tipo, a gente vai aqui conhecer um país aqui perto, né? É tipo muito barato. Agora a gente vai pegar uma passagem pra ir pro Brasil. E agora, principalmente com a escola, tem que ser exatamente numa data específica, porque a Rebeca não pode perder aula. E aí, assim, tudo assim ajuda pra dificultar, na verdade. Porque é muito longe, né? É muito longe, né? Então, não é uma viagem que tu pode fazer assim, final de semana e voltar, né? Mas, pela graça de Deus tem nos sustentado, nossa família tá bem, graças a Deus. A gente fala com eles semanalmente. Graças a Deus a gente tem celular hoje, né? Que nos possibilita ligar, chamada de vídeo. E não realmente é a mesma coisa, né? mas a gente pelo menos vê, né? Eles estão bem, eles também vê que a gente tá bem, né? Então, é isso, né? Eu acho que é isso. Isso resume bastante desse 1 ano, né? Muitas coisas, obviamente, aconteceu, né? Que não cabe num vídeo, né? Um vídeo curto. Mas Deus tem sido muito bom com a gente. Graças a Deus as coisas têm acontecido. E é isso, né? Isso é um pouquinho da nossa Até se vocês tiverem algumas dúvidas específicas, né, dando sugestões aí pra gente tá gravando outros vídeos, falando sobre outros assuntos, né, mais específicos. E eu acho que é isso, né? A gente também pede pra você estar se inscrevendo no canal, deixando seu comentário, sua curtida pra gente, né? Que é um canal pequeno ainda, que tá começando. Isso é muito importante, né? Que mostra ali pro YouTube que nosso conteúdo é relevante e isso mostra pra mais pessoas também, né? Compartilhar o vídeo. Eu sei que é muito específico esse vídeo, né? Porque talvez muitas pessoas talvez que vão ver esse vídeo não nos conhecem, não sabem nem quem a gente é, né? Parece que a gente tá falando, na verdade, para as pessoas que nos conhecem, mas a gente tem outros vídeos no canal também, de alguns vlogs, de algumas coisas que a gente faz. Até do tour da casa também, né? Pra vocês verem a parte que eu falei aí, que Deus me mostrou na visão. E a gente é uma família, né, muito feliz, com problemas de gente normal. E Todo assim, mundo tem. Exatamente. E pela misericórdia de Deus a gente tem conseguido aí. Ele tem nos sustentado. Tudo é pra glória dele, né? É isso aí, então. Muito obrigado por assistirem, por nos permitir que a gente compartilhe um pouquinho da nossa história e que isso sirva de testemunho para a vida de cada um. Beijo, fiquem com Deus.